É, galera, o Galo não tomou conhecimento do Flamengo no Maracanã e vence por 3-0, galera. Impressionante a equipe do Felipão, né? Uma defesa muito consistente. O Flamengo não conseguiu chegar na defesa da equipe do Atlético, né? O Atlético muito bem, o Flamengo muito mal, né? Erro defensivo do Flamengo. O Flamengo tomou um gol ali que não tinha ninguém na defesa do Flamengo. Simplesmente o Edenilson saiu sozinho na cara do goleiro e marcou o gol do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro agora entra na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e assume a segunda colocação do Campeonato Brasileiro e coloca o Flamengo para a segunda colocação. E agora, hein, galera, agora o Flamengo fica um pouco distante do título, hein? Muito distante, porque essa derrota complicou a vida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Parece que o Flamengo abriu mão do título do Campeonato Brasileiro. Perder desse jeito em casa foi ruim. O Atlético, né? Muito bom mesmo, né? Foi um nó tático, galera. O Felipão deu um nó tático no Tite. Essa é a verdade. Isso que aconteceu. O Felipão conseguiu armar muito bem sua defesa. E sem falar, né? O ataque do Atlético é um ataque muito bom. Paulinho tá numa fase excepcional e consegue essa vitória importantíssima aí que coloca a equipe na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo. Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês nos comentários aí pra gente saber. Não esquece também de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. E vamos acompanhar o Sport Center falando tudo sobre esse jogo. O link vai estar na descrição. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Que figura o Filipão, tá feliz, tá soltinho na entrevista coletiva, vinho, cachaça. Bom, mas ele falou sobre pontos importantes também da partida. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Filipão, mas a gente vai para o Maracanã agora para a parte da zona mista, ou não, vai ter ou não essa zona mista? A gente vai esclarecer então este assunto com Pedro Henrique Torre e também com Djalma, eles estão por lá. Senhores, tudo bem? Boa noite, bem-vindos ao Sport Center. Não. Acho que eles não estão ouvindo. Pedro? Não estão, né? Acho que não. Não estão. Então, daqui a pouquinho eles voltam. Eles são ali naquela parte da zona mista, mas tem uma confusão por lá, porque a notícia, a informação que eles tiveram agora é que os jogadores não devem passar pela zona mista, então eles não devem dar entrevista. Mas a gente ainda vai conversar e saber todos os detalhes com o Pedro Henrique Torre e também com o Djalma por lá. Ô, Fábio, vamos falar só sobre um ponto interessante do Filipão dessa entrevista agora no finalzinho, que ele fala sobre o melhor treinador. E ele fala, olha, eu achei em algum momento o Caixinha, Sim. verdade, fez um grande campeonato brasileiro, vamos ver agora no finalzinho como é que vai ser o Red Bull Bragantino. E ele fala sobre o Abel, ele falou, olha, deve ser o Abel, porque ele está acreditando que o Abel vai ser o campeão brasileiro. E para você? Então, Marcelo, é isso, né? Ele deixa entender, ele trava um pouquinho na fala, porque o Atlético ainda sonha com o título, Sim. né? Então, mas ele deixa entender que o Abel seria, que, na opinião dele, o melhor treinador deveria ser aquele treinador que fosse o campeão brasileiro. Vamos ter que esperar, então, né? É isso, é isso. Ele dá uma travadinha, né? Imaginando que o Palmeiras seja campeão, mas o Abel tem muito mérito, né? O Abel, se o Palmeiras vier a conquistar o título brasileiro, isso tem um peso ainda maior. A campanha do Palmeiras já é muito interessante. Mas se o Palmeiras vier a conquistar o título brasileiro, tem muito mérito do trabalho do Abel. É lógico que tem uma contribuição gigantesca do Botafogo, né? Isso é inegável. Até o Abel, em alguns momentos, falou que o título já era do Botafogo, que era uma pontuação quase que impossível de ser tirada. A gente já falou que o Atlético Mineiro, que ainda sonha com o título, tinha mais de 20 pontos atrás do Botafogo. Então, assim, tem uma contribuição gigantesca do Botafogo se outro time for o campeão brasileiro. Mas o Abel tem muito valor, os resultados, o trabalho, que já é um trabalho a longo prazo, e a gente sabe a capacidade que o Abel tem de montar suas equipes, de mobilizar esses jogadores que já têm títulos importantes e continuam mobilizados em busca de outras conquistas. Então, acho que a escolha do Filipão ela é muito correta e o Caixinha também tem muito mérito. Porque é um time que tem uma folha salarial menor, é um time que não tem tantas estrelas como o Flamengo, como o Palmeiras, como o próprio Atlético Mineiro. Então, tem um dia a dia de trabalho muito correto para o Bragantino conseguir fazer um campeonato brasileiro tão interessante. O que você achou da entrevista do Filipão que chamou mais atenção? Teve a história do Tite, tanto do abraço quanto a história anterior, não só do fala muito, mas de rodar as finais de Brasileirão. Queria que você pontuasse aí o que chamou mais atenção. Muito claro o bom humor dele, né? E assim, que bom que ele apareceu para dar a entrevista sem reclamar de dores, mas
Tomara que ele também não sinta nada. Verdade. Na idade dele, Amanhã. uma queda ali, ter sido atropelado. Ainda usou o bom humor, né? Quando disse que havia aspectos no trabalho de coordenador de futebol que não o agradavam, ele não gostou depois de mais ou menos 6 meses. Isso também teve influência na decisão dele de voltar a ser treinador, de dirigir durante a semana, ser o técnico à beira do campo. Ele falou assim, o que eu gosto mesmo é de ser atropelado. Que ele vai lembrar, né, de ter sido atropelado pelo Rubens como um momento de comemoração, numa noite muito vitoriosa e muito importante para o Atlético. E nessa altura da carreira dele, eu acho que essas coisas têm um sabor mais gostoso, porque, é claro, né, mesmo voltando a trabalhar como treinador, o Felipão está mais próximo do dia em que ele vai encerrar a sua passagem pelo futebol do que do dia em que essa passagem começou. Mas quando ele fala sobre o amadurecimento da maneira de jogar, eu acho que ele retrata aquilo que a gente está vendo também, mas claro, né, é o ponto de vista do arquiteto do time e de quem trabalha com esses jogadores no dia a dia, mas é o que a gente está vendo. E ele deixou transparecer ali uma certa lamentação por essa arrancada, digamos, do Atlético provavelmente não ser suficiente para alcançar o troféu, né? Aí aquela sensação que a gente tinha de que se o campeonato tivesse um pouco mais rodadas, alguma coisa diferente poderia acontecer. O Palmeiras está chegando nesse trecho final, meio que esgotando as suas forças e a sua capacidade. A minha impressão é que vai ser suficiente para o Palmeiras ser o time com mais pontos, ou pelo menos o vencedor nos critérios de desempate, se houver empate em pontos. Não acho que vai haver empate em pontos. E o Atlético ele vai terminar esse campeonato com uma campanha excelente no segundo turno, uma vitória histórica como a de hoje, nas mãos desse treinador com tanta história no futebol. Mas eu não acho que vai ser suficiente para encostar na taça. Vamos lá? Vamos lá, voltar para o Maracanã. Sim, a gente volta a conversar, aliás, volta a tentar conversar com o Djalma e também com Pedro Henrique Torre. Então, eles chegam aqui no nosso Sport Center. Senhores, boa noite. Tudo bem, Marcela? Agora sim, acho que tá ok. Tivemos um probleminha técnico aqui. Boa noite para você. Boa noite a todos os companheiros que estão aí no Sport Center. Boa noite ao companheiro Djalminha que está nessa jornada comigo nessa quarta-feira. Uma jornada longa, né, Djalma? Tá animado aqui no Maracanã. O Flamengo tomou essa sapecada do Atlético, uma grande vitória do Atlético Mineiro. Mas primeiro a gente tem que fazer um registro. Onde a gente está? A gente está aqui no Museu do Maracanã, onde tem as peças históricas aqui, porque é o local que dá acesso à zona mista do Maracanã. Geralmente, quando a gente sai dos jogos, a gente fica aqui em jogos do Flamengo, aguardando 15, 20 minutos, a gente não pode ter acesso à zona mista, esperar dentro da zona mista. É um procedimento do Flamengo, um protocolo do Flamengo, que a gente nunca entende muito bem o porquê desse protocolo. Hoje, todos os jornalistas formaram a fila aqui, eu vou pedir o Guto Santana, vocês me desculpem se tiver alguns profissionais passando aqui nesse momento, agora já está mais vazio. Tem ali uma portinha lá, entreaberta, lá no fundo, onde tem alguns funcionários, e é naquela portinha lá que a gente geralmente entra para acessar a zona mista do Maracanã. Uma funcionária apareceu ali e informou, não foi nenhuma funcionária do Flamengo, uma funcionária aqui de segurança do Maracanã, informou que não haverá zona mista nesta quarta-feira após a cachapante derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro. Então não vai existir zona mista do Flamengo. E o pior de tudo, Marcelo, a gente lamenta sempre, o pior de tudo é que aquela zona mista ali, aquela entradinha, dá acesso à zona mista do Atlético Mineiro. Então quem queria falar com o Hulk e companhia também tem dificuldade. Os nossos companheiros aqui correram lá para o estacionamento para tentar um acesso no ônibus, não sabem nem se será possível, e nós estamos aqui posicionados, porque entraríamos agora para conversar com os amigos do Sport Center. Então, lamentável que isso tenha ocorrido, mas vamos falar agora um pouquinho do jogo. Triste também a atuação para os rubro-negros do Flamengo, mas uma grande atuação do Atlético que sai daqui revigorado, ainda pensando em título, né, Djalminha? Boa noite agora, enfim. Boa noite a todos aí no estúdio, ao fã do esporte. Você nem sempre vai vencer, tem um adversário e esse adversário hoje foi muito bem. Eu acho que o Atlético Mineiro
Ele soube principalmente neutralizar aquele início de jogo, no qual o Flamengo começou melhor, e a partir do momento em que fez o gol, dos 25 minutos do primeiro tempo, começou a controlar o jogo, e quando faz o segundo gol praticamente abate a equipe do Flamengo. O time do Flamengo cai muito de rendimento, que não fez um mau primeiro tempo, mas no segundo tempo o Atlético apenas controlou o jogo a partir do segundo gol e foi merecedor dessa vitória. E tem que se explicar, né? Não é porque você perde 3-0 que não tem que vir aqui conversar e falar os motivos. Galera, eu concordo, né, com o Djalma, tem sim que dar satisfação ao torcedor, tem que falar, né, quando ganha tá tudo bem, quando perde não quer falar nada, só quando ganha que fala, e dá riso e tudo, aí quando perde não quer falar, o jogador não pode falar, é impressionante isso, né, só fala só na vitória, na derrota não fala, né, e assim, o Galo, né, foi muito melhor na partida, merecedor dessa vitória, o time do Flamengo desorganizado atrás. Uma coisa que eu tenho alertado há muito tempo, eu tenho falado sobre o Flamengo, Fabrício Bruno tem falhado muito no Flamengo e é titular absoluto. Tem falhado bastante. Esse negócio, nenhum atacante me passa na corrida. Olha o gol que ele tomou. Pergunta se ele conseguiu alcançar o jogador. Nem viu o jogador do Atlético. Entendeu? Eu acho que tem que ser consertado. O Fabrício Bruno tem errado bastante, tanto na bola aérea quanto nessas coberturas. Eu tenho falado isso há muito tempo. Mesmo a falha não sendo dele, a falha foi lá atrás, né, com o Ayrton Lucas errando a bola, né, e é o time do Flamengo que estava todo na frente, todo no ataque. E o Atlético soube aproveitar muito bem um contra-ataque bonito, a jogada muito boa, e o Adenilson fazendo esse lindo gol. E assim, o Atlético tá vindo numa sequência muito boa, tem jogado muito bem, assim, eu não esperava um resultado desse, mas o Atlético foi merecedor sim dessa vitória. O Atlético agora entra na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Palmeiras tá vencendo a equipe do América por 3-0. Palmeiras vai continuar líder, vai abrir 3 pontos do Flamengo e também da equipe do Atlético Mineiro, e o time do Palmeiras já pode ser campeão na próxima rodada, caso a equipe vença e Flamengo ou a equipe do Atlético Mineiro não vença na próxima rodada. A equipe do Palmeiras já pode levantar a taça, galera. Será que isso vai acontecer na próxima rodada? Flamengo vacilou, Tite também vacilou, levou no tático do Felipão. O Felipão soube armar o time muito bem hoje contra o Flamengo. O Flamengo teve o fator torcida, mas não soube aproveitar, né? O Flamengo parece que quando não tem o Pulgar, o Flamengo não consegue apresentar um bom futebol. Essa é a minha opinião, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês também, que é muito importante para o nosso canal.